Bem-vindos ao 31 Minutos, programa de comunicação social da TV UEPB. Eu sou Luciano Nascimento e você está no 31 Minutos, um programa da TV da Universidade Estadual da Paraíba. Nós estamos na cidade de Campina Grande, no Museu de Arte Popular da do qual nós fazemos os nossos estúdios. E hoje o 31 Minutos será um programa mais do que internacional, será um programa internacionalíssimo. Por quê? Porque o nosso tema hoje é idiomas, línguas, experiência internacional no campo das línguas, do aprendizado, do ensinamento, enfim, no campo da experiência estrangeira para o aprendizado de línguas. E para isso nós recebemos um convidado mais do que especial, um convidado especialíssimo. Professor que reside aqui há 1 ano e meio na Universidade Estadual da Paraíba, num programa de leitorado, com quem nós vamos conversar aqui em 3 blocos, que é o professor Miguel Marques. No primeiro bloco falaremos, portanto, sobre a biografia do professor e toda a sua experiência internacional no campo das línguas. No segundo bloco falaremos sobre os programas de intercâmbio que o professor participou e do qual ele tem conhecimento, e também os programas de intercâmbio da UEPB, da Universidade Estadual da Paraíba, para os estudantes da UEPB. E finalmente, no terceiro bloco, falaremos, portanto, sobre as funções que o professor desempenha há 1 ano e meio aqui na Universidade Estadual da Paraíba, na cidade de Campina Grande, no programa de leitorado coordenado pela Coordenação de Relações Internacionais da Universidade Estadual da Paraíba. Professor Miguel Marques, seja bem-vindo ao 31 Minutos, programa de comunicação social da TV UEPB. Muito obrigado, Luciano. Muito bem. Conversaremos aqui, a conversa deve ser bastante informal, Miguel, porque o nosso público também é informal, né? São estudantes, são professores, enfim, são cidadãos que acessam o portal da Universidade Estadual da Paraíba à procura de informações, enfim, nós temos uma diversidade humana que nos assiste, digamos assim. Comecemos, portanto, Miguel, com a ideia dessas experiências de língua. Eu pediria para que você fizesse uma tradução aí da sua experiência, da sua biografia. Eu sei que ela é longuíssima, né? Mas procuraremos aqui tempo para que você possa se expressar nesse sentido. Quem é Miguel Marques e qual a biografia? Sim, a biografia é realmente a biografia de uma pessoa que tem um interesse realmente por aprender línguas estrangeiras. Só que tanto no sistema educativo da Espanha como de outros lugares do mundo, eu sou originariamente da Espanha, eu fui criado lá, toda a minha família mora lá na Espanha. Eles não falam assim tanto línguas estrangeiras, não foram para o estrangeiro, então eu sabia que se eu queria ir para o estrangeiro, aprender língua estrangeira, ia ter que procurar, tentar encontrar essas possibilidades, né? Mas a minha família não tinha assim muitos recursos econômicos, como é a situação aqui de muita gente. Então comecei a procurar bolsas, procurar trabalho, ver quais eram as oportunidades para uma pessoa, para uma adolescente, de ir para o estrangeiro, idealmente, se possível, com tudo pago. Essa é a palavra, né? Então, comecei a procurar bolsas e um dia um dos professores do ensino secundário falou que tinha a possibilidade de passar um mês inteiro com tudo pago se tinha vários requisitos, né? Então, quando ele falou, me lembro perfeitamente que eu estava muito atento, prestando muita atenção, olhando para o lado e ninguém parecia estar prestando atenção. Então, eu fiquei aí realmente surpreendido, sem entender como que com esse tipo de oportunidades para todas as pessoas que tinham esses requisitos, eles iam receber essa experiência, neste caso, um curso de francês de 4 semanas no estrangeiro. Então, eu fui para esse curso, me diverti muito, aprendi muito, conheci muitas pessoas incríveis, tudo foi perfeito, maravilhoso. Sempre que lembro dessa experiência, onde que começou tudo, eu acho que todo mundo deveria ter pelo menos uma vez na vida esse tipo de experiência, porque realmente impactou a minha vida de um jeito que até hoje deu significado realmente à minha vida, ao meu propósito, né? Então, quando eu fui para lá, fiquei 4 semanas. No último dia, tinha um baile, né? Era assim uma festa de despedida para todo mundo que estava pronto para ir embora ao final do mês. Quando eu cheguei lá na festa, deixei o aparelho, a câmera fotográfica aí no lugar para ir dançar com os meus amigos. Então alguém pegou. Quando eu voltei, a câmera não estava lá. Então, quando voltei para a Espanha,
teve que ligar para a minha família. Eu fiquei durante 4 semanas com uma família francesa, com cursos de aulas de francês pela manhã, excursões pela tarde, e ao final de semana, normalmente, todos os estudantes que estavam também comigo, eram mais ou menos 30 e poucos estudantes, morando também com as famílias. Finalmente, quando eu voltei com eles para a Espanha, eu percebi que o seu jeito tinha que perguntar realmente pelo telefone, liga para eles para saber se eles encontraram essa câmara, né? Claro, aqui, um mês antes, em retrospectiva, quando eu pensei que eu não era nem capaz de falar eu tenho fome, tal era o meu conhecimento da língua, no início a gente usava gestos, né? Então eles compreendiam, né? Depois dessa viagem. E com a família eu falei, é que você encontraram a câmara? Então comecei um diálogo com eles, que 4 semanas antes não teria sido possível, né? Eu já tinha estudado inglês durante 4 anos no ensino secundário e fiquei surpreendido de como somente depois de 1 ano de francês era já capaz de falar desse jeito fluentemente ou relativamente fluente francês. Então eu vi que realmente o equivalente dessas 4 semanas que eu passei na França eram praticamente os 4 anos que eu passei com inglês, porque não tinha já essa proficiência. Então, consegui essa proficiência em francês em 4 semanas, e em 4 anos ainda não tinha conseguido essa proficiência. Fiquei, mas o que eu estou fazendo com a minha vida? Qualquer pessoa que aprende uma língua estrangeira deveria ter essa possibilidade. E a partir daí, já comecei a pedir bolsas para ir para a França. Sim. Fiquei 1 ano na França, comecei a pedir bolsas para fazer estágio, fiz um estágio em Nova York com a companhia aérea Air France. Aí parei a minha graduação no meio, né? No 2º ano. Depois voltei, acabei os meus estudos de tradução e interpretação, era a minha especialidade naquela época. E a partir daí já comecei a me candidatar para bolsas de mestrado, doutorado. Nesse ponto, nós conversávamos aqui em off, né, Miguel, antes das gravações, e há uma complexidade interessantíssima nesse mundo das línguas, os quais tu frequentaste e frequentas, que é estudar francês no estado da Indiana, nos Estados Unidos. Quem fala francês na Indiana, Miguel? Realmente, somente a gente que é francesa, que morou em algum país francófono, ou que está estudando, né, que tem essa especialidade em francês. Mas não é normal. Você vai para a Indiana, nos Estados Unidos, e tenta falar francês, a gente não vai responder você em francês, né? Vai falar em inglês. Claro. Mas eu tive essa oportunidade e aproveitei. Porque na minha mente eu pensava, se eu vou para os Estados Unidos e consigo fazer estudos de doutorado em francês, estando num país anglófono, então, ao final, eu vou ser praticamente trilíngue, né? Perfeito. Inglês, francês e espanhol. E para mim isso foi sempre um sonho. Tem gente que tem sonho de ter um bom carro, tem gente que tem uma casa muito grande, de ter objetos caros. O meu sonho sempre foi de ser políglota, né? Ser capaz de falar várias línguas. Maravilha. Né? Então, aí, eles pagavam tudo. E para aquelas pessoas que realmente pensam que é caro estudar nos Estados Unidos, é verdade, é certo. Mas eu tinha essa possibilidade e aproveitei. Então, fui para lá, inicialmente para ficar 4 anos, eu acabei ficando 11 anos, porque tinha outras oportunidades que irão surgindo, né? Perfeito. E aí, tu tem habilitação em quantas línguas? Realmente, o meu doutorado é em linguística francesa e aquisição de línguas segundas, línguas estrangeiras, né? Assim, em geral. Mas o que eu falo mais fluentemente tem relação com os países onde eu morei. Eu morei na França, então eu falo francês fluentemente. Eu morei nos Estados Unidos, eu falo inglês fluentemente. O espanhol é a minha língua materna. E agora que eu estou aqui... E português fluentemente. Agora tento. Aqui com o meu sotaque, mas tento. Muito bem, Miguel. Bom, e para finalizarmos esse primeiro bloco, Miguel, como Miguel Marques vem parar na UEPB num programa de leitorado em língua espanhola, né, que é aí planejado e de alguma forma executado pela Coordenação de Relações Internacionais da Universidade Estadual da Paraíba? Efetivamente. O governo espanhol tem um convênio com várias universidades em todo o mundo. Uma dessas universidades é aqui na UEPB. Tem também em outros lugares, acho que tinha antes em Bahia, tem também em Porto Alegre, tem vários lugares.
Então, eu me candidatei para esse lugar aqui. Não sei porque eu queria ficar mais perto da costa, no lugar que não fosse assim, tipo, muito conhecido internacionalmente. Então, quando eu perguntei a gente onde que ficava Campina Grande, eles não sabiam, né? Mas é muito engraçado mesmo, porque a gente tem um dito, quando fala coloquialmente, informalmente, a gente fala que vai para ir para Pernambuco. Não sei porquê, não sei de onde vem. Mas a ideia é que é um lugar que fica muito distante. Então, quando a gente me pergunta, você está no Brasil onde? Eu estou aqui no estado perto de Pernambuco, lá em cima de Pernambuco, na Paraíba. Então, a gente fica, mas isso existe. Tem pessoas achando que Pernambuco é algo que é inventado. Mas não é, porque todo mundo não tem esse conhecimento geográfico. Eu também não tinha, antes de começar a viajar, né? Então, com esse programa, eu me candidatei pela terceira vez, não foi a primeira vez, né? A constância ajuda. E finalmente consegui. E por isso que consegui. Já fazia muito tempo que eu queria vir para o Brasil, então consegui essa posição, esse trabalho de leitor de língua espanhola aqui na UEPB, em Campina Grande. Muito bem, Miguel. Você está no 31 Minutos, programa de comunicação social da TV UEPB. Eu sou Luciano Nascimento e hoje entrevistamos o professor Miguel Marques, que está aqui há 1 ano e meio em Campina Grande, na UEPB, no programa de leitorado de língua espanhola. O programa hoje, portanto, é sobre idiomas e experiência internacional no campo do intercâmbio para estudantes universitários. Chegamos ao final do primeiro bloco e voltamos já para um segundo bloco do 31 Minutos, programa de comunicação social da TV UEPB. É na Clínica de Fisioterapia da Universidade Estadual da Paraíba que estudantes da graduação realizam a parte prática, tudo com a supervisão dos professores. Quem mais ganha com o serviço da UEPB é a comunidade. São oferecidos atendimentos fisioterápicos em 9 áreas de atuação. Por mês, são atendidos cerca de 300 pacientes, que realizam o tratamento gratuitamente no Campus 1, em Campina Grande. É a UEPB promovendo saúde. Voltamos com o 31 Minutos, programa de comunicação social da TV UEPB, e nesse segundo bloco, no qual recebemos o professor Miguel Marques, professor espanhol que está aqui no programa de leitorado na Universidade Estadual da Paraíba, sob o planejamento e execução da Coordenação de Relações Internacionais da UEPB. No primeiro bloco falamos sobre a biografia do professor, sobre a experiência do professor, mais do que intrigante, né? Um professor espanhol de língua francesa, de língua inglesa, que estuda francês no estado da Indiana, no qual dificilmente encontra uma pessoa que se fala francês, mas que tem uma experiência extraordinária a partir, inclusive, de uma companhia aérea, a Air France, e que morou na França durante mais de 1 ano e, portanto, lá frequentou cursos de língua francesa. E que está em Campina Grande, na Universidade Estadual da Paraíba, há mais de 1 ano e meio no programa de leitorado, lecionando espanhol. Para o quê? Para desenvolver, né, para contribuir com os programas de intercâmbio da Universidade Estadual da Paraíba. E nesse segundo bloco, com o professor Miguel Marques, é que falaremos, portanto, sobre os programas de intercâmbio no campo dos idiomas ou das línguas. Professor, podemos dividir esse segundo bloco em 2 partes. Numa, os programas de intercâmbio que o senhor participou e a outra, programas de intercâmbio que a UEPB tem, nos quais o senhor está inserido com o ensino da língua espanhola, e que possamos, portanto, passar informação para esses estudantes que boa parte deles, ou muitos deles, anseiam tanto de uma experiência internacional no campo das línguas. Para a primeira parte desse bloco aqui, eu tenho várias experiências, né? Algumas de trabalho, outras de bolsas de estudo. Então, realmente não vou aplicar muito para os brasileiros que estão vendo o programa. Eu só posso dizer, assim, em geral, que tem oportunidades, muitas oportunidades, para ir para o estrangeiro. Muitas mais oportunidades do que vocês imaginam. É só procurar. Ontem eu coloquei, assim, pelo acaso, no Google, bolsas para brasileiros. E uma das informações que eu encontrei foi que tinha 30 países que estavam oferecendo bolsas de estudo para brasileiros. Então, eu fiquei contente pelos brasileiros, mas triste por mim, porque, claro, eu não sou brasileiro. Mas, eu fiquei muito contente porque tenho estudantes que, às vezes, vêm para mim, eles me perguntam, mas
o que é que eu tenho realmente que fazer para ir para o estrangeiro? Eu não tenho assim, tanto conhecimento das bolsas para brasileiros mesmos, mas eu sei que, por exemplo, tem programas tipo Top Santander que tem para vários países. Acho que tem para a Espanha, para a China, não sei se tem para o Canadá também. Tem vários lugares. Toda essa informação está aí essas informações estão aí na internet. Tem também o programa Ciências Sem Fronteiras. Imagino já mais orientado para a gente de ciências exatas, né? Mas tem também, em geral, para todo mundo. Tem outra que encontrei da Espanha, Fundação Carolina, tem bolsas de mestrado e de doutorado, né? Mas o que eu recomendo realmente é que, às vezes, mesmo durante a graduação, tem oportunidades já para começar a ir para o estrangeiro, para estudar a língua nesses países. Por quê? Porque para mim, realmente, é o equivalente de uma semana intensiva no estrangeiro, praticando a língua que você quer aprender, seja inglês, seja espanhol, seja francês, o que seja, vai ser a mesma coisa do que ficar praticamente um ano no lugar onde você mora. Por quê? Porque, normalmente, pelo menos aqui eu sei que em Campina Grande, né, a gente não tem muitas possibilidades para praticar o espanhol. Então, eu ajudo, por exemplo, depois vou falar um pouquinho disso, tem possibilidades para fazê-lo, né? Mas o ideal é ir para o lugar, experimentar e, ao mesmo tempo, encher o seu currículo, né? Que vá já melhorando e, ao mesmo tempo, ter experiências que vão ajudar você. Você já me comentou que também morou no estrangeiro, então essa conexão que a gente sente com esses lugares que no início nem conhecia, e ao final você anda por essas ruas, né? Você fica aí, vai aos bares, vai aos cafés, vai às universidades, e você se sente como que já faz parte desse novo lugar que nem conhecia no início, falando uma língua que nem falava, comendo e experimentando coisas que você nem sabia que existiam no início, né? Então, a ideia é aproveitar essas oportunidades. Eu faria realmente, eu sei que tem muitas mídias sociais. Tem gente que fica muito tempo na internet, mas não é um tempo assim aproveitado realmente. Então, se você estuda, por exemplo, psicologia, né? Então, você procura bolsas, estudo, psicologia, e você vai encontrar. Também na CORE, na Coordenadoria de Relações Internacionais, tem vários programas que podem ser interessantes para vocês. Eu iria falar com eles, Márcia, Cristiano, professora Cecilene, sempre estão lá prontos para ajudar, e eles conhecem esses programas melhor do que eu. Então, eu iria lá diretamente, ou também na universidade em geral, perguntar aos professores que conhecem esse tipo de intercâmbio, né? Perfeito, Miguel. Bom, nesse mundo das línguas, e que você o vive na praxis, digamos assim, né? Porque há uma questão que ela tem dois lados. Um é você estudar línguas no país em que não é o país originário, oriundo da língua, como, por exemplo, eu fazer um curso de inglês no Brasil, um curso de espanhol, francês, italiano ou alemão. Outra coisa é eu estar na Alemanha, né, para um aprendizado do idioma alemão, ou na Espanha, ou na Itália, enfim, nos Estados Unidos. Você poderia construir um discurso aqui para todos os estudantes que nos assistem da grande diferença entre esse lado dessa questão e o outro, ou seja, de estar no país, vivenciar o país, poder ter contato direto com aquela cultura, não apenas com a língua, mas com os costumes, com a forma de pensar, enfim, com toda uma memória que aquele povo carrega? Claro. No início, antes de eu ir pela primeira vez para o estrangeiro, eu achava que realmente o que você fazia quando eu ia para o estrangeiro era ficar num lugar, aprender muito dessa língua estrangeira, da cultura, voltar e pronto. Você podia acrescentar mais uma pequena linha no seu currículo, no seu CV. Mas eu fiquei realmente surpreendido, porque quando eu fui para lá, efetivamente a gente aprende muito mais rápido a língua, tipo 10 vezes mais rápido, porque você não pode nem ficar com vergonha. Por quê? Porque se você precisa de alguma coisa, precisa comer, precisa pagar a conta, para não ficar atrasado, para não ficar com fome, com sede, com sono, você vai ter que falar a língua, e a vergonha desaparece. Eu vi que a gente tem uma coisa que se chama xenoglosofobia, que é o medo de falar línguas estrangeiras, né? Xenoglosofobia.
Então, essa sinoglossofobia, esse medo de falar línguas estrangeiras, quando você vai para o lugar, desaparece completamente. Pode ser que não vai desaparecer no primeiro dia, ou no segundo dia, mas eu garantizo que a partir do terceiro dia você vai falar a língua. Então, tem essa obrigação, não tem outro jeito. Quando a gente me fala, mas você já fala bem português, eu não tenho outro jeito. Se eu vou para o supermercado, é português. Se eu falo com os meus estudantes fora da aula, mesmo se às vezes eu continuo falando espanhol para eles praticarem, normalmente é português. Se eu quero fazer qualquer coisa, agora aqui a gente está comunicando em português. Eu nem estou nem pensando, vou saber a palavra ou não, mas já cheguei a esse ponto em que não tenho realmente nem que pensar, porque se eu tiver que pensar, acho que a entrevista ficaria muito lenta. Mas essa é a ideia, que todo mundo pode conseguir, todo mundo tem essas possibilidades. A ideia que é como comparar, imagine que você quer ir para a Europa a partir daqui do Brasil. Então você tem várias possibilidades. Uma delas é pegar um barco, como a gente fazia no século XIX, no início do século XX, e vai demorar 2 meses. Mas se você hoje tem o avião, que vai deixar você lá em menos de 10 horas, por que você vai pegar o barco? Então, essa diferença entre aprender uma língua no país natal e aprender uma língua no lugar onde a gente fala é como pegar o barco ou pegar o avião. Vai ser muito mais rápido pegar o avião. E aí pode-se dizer, Miguel, à luz desse discurso que tu conseguiste produzir aqui, que há uma diferença substancial no aprendizado da língua e que há uma palavra que pode estar aí no meio dessa diferença, que é a palavra segurança entre aprender uma língua do ponto de vista de leitura e escrito e do ponto de vista da fala. Há uma questão que seria segurança. A palavra é segurança na hora de se verbalizar no idioma correspondente. Há essa grande diferença, ou seja, eu só falo uma língua se eu tiver segurança para poder verbalizar essa língua. Sem segurança, a minha fala se torna comprometedora? Claro, a ideia é que eu sempre falo para os meus estudantes, né, que você tem que fazer erros. Quanto mais erros você vai fazer, mais rápido e melhor você vai aprender. Por exemplo, eu falo sempre o meu erro de quando fui à Inglaterra pela primeira vez, né? Foi lá, estava numa mesa muito grande com 20 pessoas, estilo assim, Harry Potter, né? Então, eu estava com um resfriado, né? Eu estava aí um pouquinho doente. Então, falei com eles, me desculpem, falando em inglês, eu estou constipado. Então, constipado no espanhol quer dizer resfriado, né? Tem o nariz... Então, quando eles começaram a rir, eu não sabia por que realmente, tal. Tá bom, pronto. Depois voltei para procurar num dicionário e parece que o significado não era esse de resfriado, era tupido. Então, claro, era outro significado diferente, mas eu nunca esqueci o significado dessa palavra. Teve que passar por essa vergonha inicial para aprender realmente essa palavra. O que é bom é que normalmente esse tipo de situações não acontecem todos os dias, mas precisa, às vezes, desse conteúdo, dessa experiência emocional para ter essa segurança da que você está falando. Para chegar à segurança, vai ter que passar por uma não segurança. Vai ter que ter muitas dúvidas, medo, você vai para o estrangeiro, não sabe o que vai encontrar, mas é emocionante realmente, né? Muito bem, Miguel. Bom, você está no 31 Minutos, Programa de Comunicação Social da TV UEPB. Eu sou Luciano Nascimento e hoje nós recebemos o professor Miguel Marques, que está aqui no programa de leitorado na Universidade Estadual da Paraíba, professor espanhol com experiência em língua espanhola, em língua inglesa, em língua francesa, ou seja, um cidadão sem fronteiras. E daqui a pouco a gente volta para o terceiro e último bloco do 31 Minutos. A Universidade Estadual da Paraíba oferece de graça cursinho preparatório para o Enem. São oferecidas 700 vagas para alunos do terceiro ano ou que tenha terminado o ensino médio na rede estadual de ensino. As turmas funcionam com aulas de segunda a quinta e aos sábados. O cursinho Pro-Enem tem como sede o Centro de Ciências Jurídicas da UEPB, que fica na Rua Coronel Salviano Figueiredo, 172 Centro. É a UEPB, promovendo qualificação para acesso ao ensino superior.
Voltamos com o terceiro bloco do 31 Minutos, Programa de Comunicação Social da TV UEPB, que hoje recebe o professor Miguel Marques, que está aqui no programa de leitorado na Universidade Estadual da Paraíba. E, portanto, o programa é Internacionalismo Hoje, aqui direto do MAP do Museu de Arte Popular da Paraíba, em Campina Grande. No primeiro bloco, nós falamos com o professor Miguel acerca da sua biografia, da sua experiência internacional no espaço do estudo, do aprendizado, do ensinamento das línguas. Língua francesa, língua espanhola, língua inglesa, língua alemã, né? No segundo bloco, nós falamos sobre os programas de intercâmbios exteriores à Universidade Estadual da Paraíba, dos quais o professor participou durante toda a sua vida, e dos programas atualmente vigentes na Universidade Estadual da Paraíba. Nesse terceiro e último bloco do 31 Minutos, falaremos, portanto, com o professor Miguel Marques sobre a sua experiência como docente de leitorado em espanhol aqui na Universidade Estadual da Paraíba. Professor Miguel, como tem sido essa experiência no âmbito da Universidade Estadual da Paraíba? Por enquanto, eu adoro. Realmente não posso dizer nada assim ruim sobre isso. Porque eu vejo que também tem muitas pessoas, muitos estudantes, que mesmo se não têm esses recursos para estar estudando, eles estão lá, têm famílias, têm trabalho. Então, para mim, realmente é uma fonte de motivação. E também tenho muitos colegas também que me ajudaram quando eu cheguei aqui. Tem o departamento de letras, a Core, e todos eles me ajudaram muito porque, claro, para mim uma nova cultura, uma nova língua sempre ajuda muito. Mas tem uma parte simples também para mim, porque eu sei que pelo fato somente de usar a minha língua materna, já estou ajudando linguisticamente os meus estudantes. E muitos deles realmente estão muito interessados. Tem algumas outras pessoas que não veem realmente como é que eles vão incorporar no seu trabalho o espanhol. Então, eu tento sempre ajudar o máximo possível. Mas, por enquanto, a experiência é muito boa. Para mim, é diferente também de quando eu morava nos Estados Unidos, porque lá tinha mais aspectos técnicos, não é? Por exemplo, tinha mais um computador em cada aula, né? Esses recursos tem, mas não todos os países têm. Claro. Esses recursos. Também a gente tem que entender que lá eles pagam muito dinheiro para isso também, até o ponto de ficar com dívidas, né? No final. Então, além disso, eu acho que a gente aqui tem realmente muita coragem, muita motivação, muito interesse. Alguns deles já sempre me perguntam como que eu faço para ir para o estrangeiro. Então, eu sempre falo para eles, só tem que botar aí bolsa para estrangeiros, para brasileiros no internet. Qualquer buscador você vai encontrar. É só que tem que se adaptar um pouquinho ao país onde você quer ir. Por exemplo, a realidade é que se você quer ir para um país anglófono, vai ter que estudar, tem certa proficiência em inglês. Então, pode começar já com isso. É a mesma coisa para qualquer outra língua. Mas, em geral, até agora, é muito boa a minha experiência. Eu ensino cursos de extensão, principalmente, dos níveis 5 e 6. Tem outros os monitores que ajudam na coordenação. Também maravilhosos, eles estão lá muito motivados ensinando espanhol, são monitores de espanhol para os níveis de cursos de extensão 1, 2, 3 e 4. E, além disso, estou também preparando um curso do DELE. DELE é o Diploma de Espanhol Língua Estrangeira, para aquelas pessoas que, por exemplo, quiserem ir para qualquer país onde a gente fala espanhol. Às vezes, para mostrar essa proficiência, sempre é bom ter um certificado, né? Então, também isso vai acontecer provavelmente nos meses de outubro e novembro aqui, para aqueles que quiserem realmente ter um diploma, um certificado de proficiência. E, além disso, a gente se encontra normalmente, hoje é quinta-feira, não é? Quinta-feira. Então, a gente se encontra das 5 às 6 da tarde, toda quinta-feira que tem durante o período letivo, das 5 às 6 da tarde, na UEPB, na central de aulas, na sala 110. Tem um grupo de Facebook que é La Hora Hispana Campina Grande. E qualquer pessoa que quiser vir para praticar o seu espanhol, mesmo se nem sabe falar uma palavra de espanhol, mas só está pronta para aprender e quer escutar, pode vir. Completamente de graça, não é assim uma aula onde eu vou ensinar, é realmente um lugar, um ponto de encontro onde qualquer pessoa que saiba mais ou menos a língua espanhola
poder ir para praticar. Muito bem. Bom, Miguel, você é um ser humano nascido na Espanha, na Sim. região de Andalucia, né? Com experiência em Portugal, com experiência na Inglaterra, na França, nos Estados Unidos e agora no Brasil. Portanto, você teve a oportunidade de poder observar e viver, né, diversas realidades no mundo do estudo das línguas, né? No que se refere mais especificamente ao aprendizado por parte de estudantes. Nós falamos no segundo bloco sobre uma palavra chamada segurança para falar a língua. Inclusive, você trouxe no discurso, disse, Luciano, essa palavra ela só pode vir depois, porque antes parte-se da insegurança para chegar na segurança. Como no ensino de línguas para estudantes da Universidade Estadual da Paraíba, que em regra são estudantes que vêm de famílias humildes, pessoas jovens que trazem no olhar o brilho da esperança no futuro, mas que não têm tantas oportunidades ofertadas para que eles possam aumentar esse brilho no olhar, digamos assim. Como construir segurança para esses estudantes e dizer para eles que tudo é possível? Ou como diz um professor o qual eu tenho muita aproximação, trabalhei com ele durante tempo, ele diz, Luciano, nesse modelo de sociedade, tudo é possível. Ou seja, como construir uma metodologia para mostrar para esses estudantes que tudo é possível e que uma experiência internacional, portanto, é possível? Sim, eu posso falar diretamente disso, Luciano, precisamente porque eu não tinha, mas a gente pode pensar aqui no Brasil, que na Europa todo mundo tem esses recursos, mas na realidade não. Eu consegui fazer os meus estudos porque teve bolsas do Ministério da Educação. Então, somente realmente procurar. Se você tem interesse, por exemplo, em ir para a Inglaterra, tem bolsas para ir para a Inglaterra, tem bolsas para ir para a Irlanda. Ou seja, de alguns brasileiros, tem aqui outro grupo que se chama Habla Friday, que uma vez por mês a gente se encontra para praticar espanhol e francês, né? Por isso que Habla Friday. Então, nesse grupo já tem pessoas que tiveram experiências no Canadá, na China, nos Estados Unidos, e tem mesmo pessoas como eu, que são leitores tem por exemplo, uma francesa que está na UFCG, e também tem 2 estudantes dos Estados Unidos que estão ensinando na UFCG também, com um tipo de bolsa que se chama Fulbright, para os americanos para ensinarem aqui o inglês, mas também tem essa Fulbright para brasileiros para ir para os Estados Unidos. Então, existe essa possibilidade. Eu acho que a ideia é realmente saber que mesmo se essa segurança não existe no início, você vai chegar lá. Eu não tinha realmente eu não tinha os meios econômicos, eu não tinha realmente a educação no início, minha família, ninguém tinha assistido à universidade, ninguém foi para a universidade, e agora, vários anos mais tarde, eu estou aqui no Brasil, fazendo aqui uma entrevista em português com você. Quando não é uma língua que seja materna ou nativa para mim. Mas a ideia é que, realmente, como o seu professor falava, tudo é possível. Mas tem que fazer que seja possível. Como? Se você tem uma conexão à internet, já pode ir para qualquer lugar do mundo. Comece, pelo menos, inicialmente, de jeito virtual, de maneira virtual. E a partir daí, já você construi o resto. Por exemplo, tem muita gente que tem sonhos, né? Sim. Mas a ideia aqui é transformar esses sonhos, torná-los objetivos. Como que você faz isso? Você começando já pensando que é possível e procurando um jeito. A internet está lá, tem a Code que está aqui, também tem pessoas, professores, eu tenho colegas que falam várias línguas mais do que eu, e são muito competentes, muito bons, eles estão lá, são professores. Usem um pouquinho aí os professores, se tirem dúvidas, perguntem, sejam curiosos, porque sempre tem uma possibilidade para fazer o que você quer. É somente começar. Muito bem, Miguel. Nós chegamos ao final de mais um 31 Minutos, programa de comunicação social da TV UEPB, hoje recebendo o professor Miguel Marques, que está no programa de leitorado em língua espanhola aqui na Universidade Estadual da Paraíba e pôde nos trazer a sua vasta experiência no mundo das línguas, da língua espanhola, da língua francesa, inglesa, alemã e agora, mais do que nunca, portuguesa, porque está residindo em Campina Grande, né, num programa da Universidade Estadual da Paraíba. Em breve voltamos com mais um 31 Minutos, programa de comunicação social da TV UEPB.